oportunidade de ler um livro, Deficiente Mental, Porque Fui Um? Alguém já leu? Olha, ele é pequenininho, ele tem vários pontos, da Marinzec, tá? E ali ele dá vários casos de espíritos que vieram a encarnar com deficiência mental. E explica a causa, explica o porquê daquilo. Aí a gente percebe que foi um benefício enorme para aquela pessoa que a gente olha, coitado, não é coitado não. É a mão de Deus que está sendo colocada ali para que ele se policie espiritualmente, para toda aquela tendência que ele teve, das coisas ruins que ele praticou, fique podada, para que ele não use a inteligência de uma forma ruim. A primeira historinha desse livro é exatamente de cientistas que no tempo do Hitler fizeram várias experiências, digamos assim, com os judeus. E eu não quero nem imaginar o que eles foram capazes de fazer, porque o que chega até nós visualmente é tão terrível, mas ele veio com a consciência já tão pesada daquilo que ele praticou, porque quando ele chegou na espiritualidade, ele teve toda tristeza, toda dificuldade de um espírito debitado, né, que tem muitos débitos, que ele, quando ele tomou consciência do que ele fez contra aqueles irmãos, a consciência dele pesou tanto, que foi destruindo o perispírito, essa camada que a gente traz. Em consequência disso, ele já nasceu com essa deficiência mental. E isso é uma das razões de nossas doenças, tá? Essas que já vêm de origem para nos beneficiar no nosso progresso espiritual. É difícil enxergar isso. É muito difícil. Quando você vê alguém doente, a primeira impressão que você tem assim é realmente de dó, mas a gente não deve ter dó de ninguém, porque Deus é Pai de todos nós, Ele não deixa ninguém esquecido. Se Ele permite que alguém esteja sofrendo, aquele sofrimento é de quem ama Deus. Então, naquele sofrimento tem um motivo muito maior, um motivo superior, que vai promover exatamente essa melhora espiritual da pessoa, essa melhora naquela reforma íntima que tanto ele precisa. Bem, nós temos também as doenças causadas pelo meio em que a gente vive. A dengue, por exemplo, né? É uma doença é uma virose, um vírus, não sei explicar, mas ela é causada pelo mau uso que nós fizemos da natureza, de tudo que o homem destruiu, que agora volta para ele mesmo, né? Então são doenças que na verdade afetam a coletividade. E não são só essas doenças respiratórias, algumas. Então são doenças que a gente desenvolve pelo meio em que a gente vive, pela deterioração do meio em que a gente vive. Agora, a grande maioria das doenças, aquelas que se enraizam mesmo no nosso corpo material, como aquelas enxaquecas crônicas, os tumores, elas estão originadas no nosso perispírito. São as nossas moléculas perispirituais que estão deficientes e que vão transmitindo esses fluidos para o nosso corpo material, destruindo as nossas células materiais, células físicas. A partir do momento que você vai corrigindo as suas moléculas espirituais, nesses casos de doenças originadas do espírito, você na verdade está corrigindo esses fluidos que vão sendo transmitidos aos poucos para o teu corpo material e que você consegue sim se recuperar, você consegue sim se corrigir. Porque o magnetismo, que é o fluido vital, ele é capaz de regenerar as células, sim. Dessa forma que eu estou explicando. Tá? Bem, aí ela falou o seguinte, né? Ela perguntou pra gente: vocês acham então que tudo que existe dá para corrigir com o fluido magnético? Essa transmissão de fluidos?
olhando assim, pensando, né? Parece que sim. Só que essa transmissão de fluidos, ela vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é mais firme na sua emissão do pensamento, que ela remove mesmo montanhas do lugar. Jesus, por exemplo, ele curava imediatamente, porque ele era fluido vital puro, ele era a pureza em si. Inclusive, ela deu exemplo de uma passagem de Jesus, daquela mulher que tinha hemorragia há 12 anos. Jesus estava no meio da multidão, e aquele empurra, né, para querer pegar em Jesus, para querer falar com Jesus. E de repente Jesus para e falou: quem me tocou? Aí seus discípulos disseram: mestre, tem uma multidão ao teu redor e você pergunta quem te tocou? Está todo mundo, né? Ele falou: não, alguém me tocou em especial. Eu senti virtude sair de mim. E uma mulher se apresentou: fui eu, mestre, que te toquei. E estou curada. Aquela mulher, ela tinha encostado a mão na ponta da túnica de Jesus. Só que o pensamento dela em receber o benefício da cura foi tão grande, e o fluido de Jesus tinha um poder tão grande, uma força enorme de modificar, que foi o suficiente, um toque na túnica dele para que esses fluidos fossem transmitidos dele para ela e ela se curasse de uma moléstia que há 12 anos a acompanhava. Inclusive, ela era vista como uma pessoa impura, porque naquela época, uma mulher com hemorragia crônica, no caso dela, ela era marginalizada, ela era discriminada. E Jesus também, quando fez ela se apresentar para falar: fui eu que te curei, fui eu que te toquei, estou curada, exatamente era para que ela pudesse mostrar para aquelas pessoas que ela estava curada e podia voltar a conviver na sociedade normalmente, que ela era uma pessoa normal novamente. Nossa, fomos nós que vivemos naquela época e fizemos tanta barbaridade. Se a gente pensar, né, nós éramos terríveis, ainda somos, né? Mas já um pouquinho melhor. A gente já tem uma consciência um pouquinho maior sobre o que é bom, o que é bem, o que é amor. Só está faltando pôr em prática um pouco mais, né? Porque, como eu digo, a receitinha já está pronta. Bem, aí ela tocou também nas terapias que a humanidade tem, hoje em dia, a seu dispor, para curar as suas doenças. Aí ela falou na alopatia, que são os remédios convencionais da farmácia, né, as drogas. E ela disse o seguinte, que quando você utiliza a alopatia ela vai direto no teu corpo material. Ela influencia, ela modifica toda a tua química material e vai promovendo o que a substância se propõe na tua célula material realmente. Aí ela falou também da homeopatia. A homeopatia ela não atua na parte material, por isso que é tão difícil, foi desde o início, agora um pouco melhor, tão difícil a medicina poder incorporar isso às suas atividades, às suas prescrições, porque elas influenciam fluidicamente nos átomos. Então é meio difícil explicar materialmente o que a homeopatia faz, né? A experiência, tudo fica complicado, porque ela é fluídica e a gente ainda não tem como detectar esses fluidos na sua forma mesmo de compreender com os nossos sentidos.